Uma boa noite. Estamos iniciando mais esse Evangelho da noite, esse sábado abençoado. Desejo a paz para todos os irmãos que vão assistir e escutar essa palestra, que todos sejam abençoados e amparados por Jesus. Eu vou pedir antes de iniciar para compartilhar essa palestra da noite, quem gostar. Sempre é bom compartilhar, porque quem compartilhar esse Evangelho também está ajudando a espalhar a boa semente na terra. Que Deus então nos abençoe. Vamos agradecer a Deus por esse dia abençoado. Atendemos bastante irmãos hoje no atendimento fraterno. Foi um dia muito produtivo. Então nós vamos iniciar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. O tema de hoje vai ser um tema muito gostoso, porque vou falar sobre serenidade. A serenidade é muito importante para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento e o nosso trabalho também aqui na Terra, né? Nos encontros que nós vamos fazer, principalmente na parte religiosa, temos que ter muito cuidado, muito equilíbrio, muita paz para transmitir, porque tudo tem que ter um equilíbrio, até na voz. Não pode ser muito baixo, porque a gente não escuta. E não pode ser muito alto, porque não vamos prejudicar as audições das pessoas. Então, até para falar, a gente tem que ter serenidade, não é? Então, o tema hoje vai ser um tema importante. Vamos ver se nós aprendemos, né? Algumas frases aqui, né, podemos guardar em nossa mente, em nosso campo mental. Então, serenidade. Porque para nós ouvir também as ofensas, as críticas, nós temos que usar muita serenidade. Porque nós não podemos entrar nessa mesma sintonia. Quem nós criticar, nós temos que saber receber essas críticas com serenidade. Isso é muito importante. Todas as formas de ataque aos espíritas se tornaram ridículas pela proporção que a doutrina já atingiu no panorama internacional e nos corações das criaturas que abraçaram esta filosofia extraordinária que marcha com a humanidade. Essa serenidade junto ao progresso, né, para ajudar a humanidade. Então nós temos que ter essa serenidade para ajudar também a humanidade. Dar o exemplo de amor, dar o exemplo de caridade, dar o exemplo de tolerância para com o nosso próximo. Porque nem todos vão nos elogiar, muitos também vão nos criticar. E nós temos preparados. Porque o elogio também é muito perigoso. Porque começa a elogiar, a gente começa a pensar que é muito mais que a gente é, na verdade. E se nós criticar, às vezes também nós perdemos o equilíbrio. Daí nós não temos, usando esse preceito, né, dessa serenidade. Os espíritos, especialmente os médios, vigilantes, ao ouvirem ofensas, não perdem tempo em revidem, por achar que o tempo é sobremaneira precioso no grande esquema para a harmonia das consciência que irá responder
e mostrar às criaturas, responder será o próprio termo, e a justiça divina se encarregará de mostrar às criaturas ignorantes o que é verdade e como respeitá-la na sua feição de amor. Nós temos sempre, não diz assim, o Cristo, pagar o mal com o bem? Orar por aqueles que nós criticamos, que nós perseguem? Essa não é a doutrina verdadeira de Jesus? Mas para isso precisa ter serenidade no coração. Senão fica muito difícil de praticar, de responder às críticas com dignidade, com paciência, né? Com muita fé no coração. A doutrina espírita não se altera com os contraditores. Ela procura, como o cristianismo renascente, ensinar aos seus profidentes, amar os que os ofendem e caluniam, segundo o exemplo de Jesus, quando levado na cruz. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes de Jesus, lançaram a sorte. Lucas capítulo 23, versículo 3 e 4, porque as vestes de Jesus foi sorteada na cruz, depois da cruz, que ele estava na cruz, tiraram as vestes e sortearam, já estava numa profecia dos profetas, né? Lá do Antigo Testamento, que a roupa dele ia ser, depois de ser crucificado, ia ser sorteado, e aconteceu. E Jesus ainda pediu a Deus, nosso Pai, nesse momento tão difícil da vida dele. Isso é serenidade. Isto é silêncio na alma para transmitir, pedir perdão para pelos obsessores, pelos perseguidores, né? Esse gesto deve ser o mesmo dos espíritas, a serviço de Jesus, no lampejo, né, de luz. Deve irradiar de seus corações no silêncio, porque o amor não carece de barulhos para servir. Ele avança em ondulações de luz, atingindo a todos, como a luz do sol, que não escolhe aonde clarear e dar vida. O sol clareia para todos, sem distinção. Todo recebe esse magnetismo fantástico que vem, né, esse magnetismo sobre o sol, que distribui, que espalha por todos os lugares. Então o silêncio é muito importante. Porque nós temos que saber que quando nós vamos fazer uma prece, quando nós vamos fazer uma palestra, quando nós vamos fazer algum diálogo, nós temos que lembrar que tem vizinhos, que temos vizinhos perto de nós. Que eles também vão falar muito alto, vai perturbar também as outras pessoas. Às vezes estão doentes, cansados, né? E ficam recebendo essa carga de muito barulho. Isso faz muito mal. Então nós, cristãos espíritas, temos que saber que tudo é um equilíbrio, tudo é serenidade, tudo é silêncio. Quando Jesus ia orar, ele não se afastava, não ia, né, fora dos templos, ele ia, né, nas florestas, ia na beira-mar, e naquele lugar mais isolado, para poder se comunicar com Deus. Porque ele precisava de silêncio, precisava de serenidade. Porque gente, não existe você fazer uma concentração a Deus se não tiver serenidade no coração, se não tiver paz nesse momento. O barulho incomoda muito, atrapalha muito aqueles que vão orar.
Eu mesmo tenho bastante dificuldade em fazer uma concentração se tiver barulho. Tudo nesse momento não é bom para a gente. Porque quanto mais silêncio, mais você vai se conectar com os espíritos de luzes para vir até nós. Então vamos lá. Aos leitores desta obra e das que seguem essa mesma filosofia, nós aconselhamos, mesmo que não seja espírita, né, que amem e sirvam onde puderem, que não revidem as ofensas. Não precisa ser espírita para ser cristão. Cristão é todos aqueles que seguem Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. Ele tem como um dever moral, espiritual, respeitá-los, as pessoas que convivem conosco. O respeito é em muitos setores da vida que você tem que respeitá-lo, né? Não agredir as pessoas, né? Respeitá-lo. Fazer tudo meio no silêncio, porque quanto mais silêncio, melhor. Nós lembramos quando o Chico Xavier fez aquele programa na televisão Tupi. O que ele pediu para as pessoas que estavam assistindo nesse momento? Pediu silêncio. Se você me ajudar, vocês fazem silêncio, porque o silêncio de vocês é que o Emmanuel pode vir falar comigo. Porque com o barulho ele não pode. Não, eu não posso comunicar com o mentor, não pode se comunicar comigo. Vai depender de vocês me ajudar. Ajudar no quê? No silêncio. Isso é muito importante. Porque sem silêncio, meu irmão, e sem esse tema da noite, que é serenidade, é muito difícil de nós ter um intercâmbio com o mundo espiritual maior. Na época de Allan Kardec, os sábios que se ocupavam em combater o espiritismo tentavam explicar certos fenômenos com argumentos que hoje não seria ingenuidade de usar. Naquele tempo combatia o espiritismo, se hoje não tem mais condição de combater o espiritismo, porque hoje o esclarecimento está muito grande. Nós crescemos também. Nós vamos desenvolvendo, estudando mais, lendo, aprendendo. Então não tem mais como se criticar mais o espiritismo. E hoje nós temos mais liberdade de ideias. Se as pessoas começarem a criticar muito, nós vamos falar assim: vocês já leram o Livro dos Espíritos? Vocês já leram o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, a Obras Póstumas? O Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênesis? Já leram esses livros? Não, nem conheço. Então vocês não podem falar nem criticar a doutrina espírita, porque vocês não sabem o que estão falando. Simplesmente. Hoje nós temos a liberdade também de dizer: estude, para você poder analisar melhor as coisas. Convidamos aos irmãos estudiosos que avance mais, além, procurando no Espiritismo a maneira de conhecer o Evangelho de Jesus na sua profundidade, né? Sair da letra e interpretar em espírito e verdade. Que não percam tempo com as ilusões dos falsos profetas, nem com as teorias dos pseudos sábios. Se não acreditais na existência de Deus, não adianta nós ficar lutando. Acredita nos Espíritos? Não. Acredita na existência? Não. Então o que nós vamos fazer? Tem que deixar o tempo falar, né? Que o tempo é o remédio e vai esclarecer todos com o tempo. E, consequentemente, na dos espíritos, veja bem, não querem respeitar Deus, né? E nem querem também conhecer o lado espiritual. É difícil conversar com as pessoas assim.
Veja bem, consequentemente, nas dos espíritos que não acreditam, não deveis ler esse livro. Quem não acreditar nisso não precisa ler o livro, vai perder tempo. Não acredito ainda, vão acreditar no futuro. Procura as coisas da tua faixa e deixa-o para quem tem a percepção da luz. Conhece e sente a verdade além dos seus sentidos físicos. Porque nós temos que enxergar com nossos pensamentos. A doutrina dos espíritos é para os homens que visam a alta sensibilidade. Temos que ter alta sensibilidade espiritual e moral. E que, antes de tudo, observam a ação benfeitora da harmonia nos lares, harmonia dos lares que ela proporciona e na conduta da família que ela estimula sob a supervisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa serenidade vai ter que ter dentro do lar, dentro dos nossos corações, essa paz interior, para nós viver bem no nosso lar, viver em prece, lendo os bons livros, né? Respeitando um outro, que é tão difícil, que eu já falei numa palestra ontem, que abraçar um irmão, seja da família, já é tão complicado. Parece que a gente está com uma frieza tão grande dentro dos nossos corações, parece que estamos dentro de uma geladeira, de um freezer, de tão gelado que somos. Porque nós temos que aprendermos a ser mais amorosos para poder ganhar os corações. Porque isso sim é progresso, isso é evolução, isso é crescimento, isso é aprimoramento da alma que nasce nas famílias, gente. A sociedade lá fora é o reflexo da família. A família é a primeira sociedade que nós vamos começarmos a desenvolver aqui no corpo físico. Então é muito importante termos serenidade no nosso lar, não é? Então vamos lá. Que temos a dizer aos incrédulos é que somente o tempo poderá responder o que indagam com mais segurança. O que nos dá a serenidade de consciência e o amor e a caridade, que se alinham com a sabedoria espiritual, para que se eternize no coração dos filhos da luz, que é a felicidade. Quem tem paciência, resignação, coragem, serenidade, paciência, vai conquistando as pessoas que caminham conosco. Isso é muito importante. Nós vamos também dizer assim, vamos lá. Ame e sirva aonde puderes, e não revide as ofensas. O ignorante merece perdão, é evidente. Os sábios e os anjos não precisam, mas quem precisa é nós, que temos um aprendizado. Precisamos de perdão sempre. E é para nós que precisamos. Nós ainda estamos ignorando muitas coisas ainda. Algum dia, ele receberá o mesmo entendimento pela força do tempo. Qual o melhor remédio? Qual o maior professor de toda a humanidade, de todos nós? É o tempo. O que eu penso hoje é que 1000 anos, quanto vamos crescer dentro de 1000 anos, nós somos eternos, gente. Cada encarnação é um aprendizado.
É um passo que vamos dar na nossa evolução espiritual. Então o tempo é o remédio para tudo. Cicatriza todas as feridas. É o tempo. Esse é o livro da vida. O livro da vida é a natureza e o tempo, que nós vamos entender e praticá-lo. As leis de Deus, as leis da natureza, mas com o tempo, muito tempo. Vejamos bem, algum dia ele receberá o mesmo entendimento pela força do tempo para melhor entendimento. Reconheceremos, recomendamos que consulte os livros que é o Espiritismo. Nunca lemos o livro que é o Espiritismo. É um livrinho bem poucas páginas, mas dá um esclarecimento fantástico. Ler o que é o Espiritismo, para depois nós falar do Espiritismo, da doutrina espírita, não é? O Livro dos Espíritos, que é, é a base. Tem 1019 pergunta e resposta. A pergunta é dos sábios da terra e a resposta é dos espíritos de luzes dos céus. Não tem como contradizer, porque é uma verdade límpida, né, que vem trazer das fontes de Jesus esses grandes ensinamentos. Então, temos que recorrer a esses livros. Particularmente, nesses dois livros, a introdução para que tenha a luz do discernimento e o comportamento que possa atingir a grandeza da alma. Só vamos ter essa grandeza de alma quando nós conhecermos essas leis de Deus e praticá-lo. Quem se impõe a discutir com o ofensor entra no mesmo nível da ignorância. Somos iguais a ele. Estamos no mesmo nível. Nós temos que ser melhor. Para ser melhor, nós temos que ter a serenidade nesses momentos em nossos corações. Os enfermos, os fenômenos do espiritismo, pelos menos, no princípio da doutrina, foram atacados, muito atacado o princípio do cristianismo, muito atacado, principalmente a mediunidade. Era o bruxo, era o pessoa, era feiticeiro, nem sabia o que estava fazendo, era pessoa maravilhosa, recebia os espíritos, era bruxo. Mas não estamos recebendo até hoje milhares e milhares, como Jesus ensinou. Jesus foi o médium que mais falou com os espíritos, foi Jesus. Ele falava com legião de 1000 espíritos que atormentavam certas pessoas na terra. 1000, Jesus falava. E falava com todas as classes espiritual, todos. Os doentes, os obsessores, os simples, todos. Com os anjos, com os santos e com Deus. Ele era o médium de Deus. Então Jesus foi o maior médium que desceu à terra. Que mais comunicou com os espíritos foi Jesus. E nós temos até hoje ainda com dificuldade. Vamos lá. Então, do Espiritismo, pelos fenômenos, no princípio da doutrina, foram atacados pelos contraditores, até chegar ao ponto de dizerem que as manifestações eram alucinações dos assistentes, ilusão de ótica. Dizia que tudo era manipulação, tudo era mentira, tudo era falsidade. Até hoje ainda temos dificuldade. Em grandes... Quantas centenas e milhares de espíritos estão espalhados hoje pela Terra trazendo as mensagens? Em todos os países, nas sociedades, no meio científico, filosófico, religioso, os espíritos estão em toda parte. A obra de Kardec atingiu para mim o planeta Terra, com as manifestações
de milhares de espíritos. Não é? E nós temos ainda até hoje com dificuldade. Os nossos entes queridos estão ao nosso redor. Estão procurando que nós abrimos as nossas mentes, nossos canais mediúnicos, nossos canais mentais, para entrar em comunicação com eles. Como entramos na Terra com os homens, né? Pela telepatia. Hoje não se comunica, mas se comunicar no amanhã na Terra pela telepatia, pelo pensamento. Por que não comunicar com os espíritos pelo pensamento, pela telepatia também? E acontece tem milhares de livros escritos pelos espíritos na Terra. Mas quem ler? Muitos ler. Porque quem está lendo a obra espírita não precisa ir em templo e igreja nenhuma. Não precisa para quem ir na igreja. Ele está aprendendo dentro do lar. As informações vêm dentro do lar. É só ler. É só buscar as informações dos céus. E da terra também. Tudo tem dentro do nosso lar hoje. Com essas internet, televisões, rádio, internet, tudo está em nossas mãos. Não precisamos sair dentro de casa mais para nós escutar o Evangelho, como muitos de vocês estão escutando agora. Não precisa gastar dinheiro com gasolina para se deslocar, o tempo que às vezes não tem, né? A gente é muito sobrecarregado. Escutamos em casa, deitamos no leito à noite e ouvimos essa palestra, que a gente vem estudando ao longo do tempo, para passar para todos as informações, boas informações. Isso que é importante. Vamos lá. Assiste, então veja bem. Eram alucinações dos assistentes, ilusões de ótica, mas como sustentar essa tese? Como sustentar? Vai falar o contrário disso que nós estamos pregando. Onde é que você vai encontrar uma tese mais completa, mais racional do que essas teses espirituais que está entre nós? Inventaram tudo e ainda inventam, tentando desmerecer a verdade. Só que a verdade passa por todos, sem discutir, por ser lei natural, lei de Deus. A verdade, queramos ou não, ela vai estar conosco. Um dia nós vamos despertar, porque a verdade não precisa de testemunho, não precisa de nada. A verdade está no coração de cada um de nós. A hora que nós despertarmos, nós vamos receber as grandes verdades dos céus. Mas vai ter que um esforço individual. Senão é impossível. Andar com as pernas das outras pessoas, a gente não vai andar. De jeito nenhum, nós temos que andar com as nossas, para chegar ao reino dos céus. A verdade pode ter aparência de mentira. Quantas mentiras passam por verdade, né? Como uma mentira pode nos parecer verdade. São caminhos para quem empreende a pesquisa das coisas reais. Para nós saber se é uma verdade ou uma mentira, nós temos que pesquisá-lo, gente. Temos que estudar. Tem que buscar a fé raciocinada, não podemos ter fé cega, senão fica muito difícil. Vamos lá. Verdade. São caminhos para quem empreende e conquista das coisas reais. E hoje, por vezes, não precisa a doutrina explicar o que pode ser falso ou verdadeiro, porque os companheiros avançaram no estado de amadureza, de maturidade. Hoje nós vamos discernir o que é verdade e o que é mentira, o que é mal, o que é bem. Está onde isso aí gravado? Dentro da consciência de cada um de nós. Sabe por quê? Porque os 10 mandamentos estão gravados dentro de cada um de nós. Podemos querer violar, mas uma hora nós temos que aprender, porque está dentro de nós. Para onde nós vamos correr? Para onde nós vamos fugir?
Para onde nós vamos se esconder da nossa consciência? É impossível. Porque quando nós deixar o corpo físico, o nosso tribunal lá no mundo espiritual é a nossa consciência, gente. Você acha que os anjos vão julgar nós? Que o Cristo vai julgar nós? Jamais. Não precisa, está dentro da nossa consciência. Nós vamos fazer, né, uma avaliação daquilo que fizemos na Terra. Está tudo gravado. O bem, o mal, o bem que deixamos de fazer. E daí? Vamos culpar quem? Se não é nós mesmos que somos o arquiteto da nossa evolução. Pensamos nisto. Isso é muito bom mesmo. Então vamos... Estamos encerrando, está dando tempo. Então serenidade é sossego. Como é que você vai orar se não tiver um sossego onde você vai orar? Não tiver uma paz? Não tiver a paciência, a coragem para onde você vai orar? Não tiver um sossego com a tua alma mesmo? Você não pode estar agitado nesse momento. Você tem que se sossegar a tua alma. Né? Sossego e a paz, a tranquilidade, você tem que estar tranquilo, sereno nesse momento. A paz da mente tem que estar em ordem. O equilíbrio emocional. Vejamos bem. E o equilíbrio de si mesmo. Porque nós temos que ter um equilíbrio individual de nós mesmos. Como é que pode ajudar uma pessoa se você está super agitado, né? Sem um pingo de paciência? Como é que você vai ajudar uma pessoa que está precisando da paciência? Que você tem que transmitir isso para ele, mas você não tem muitas das vezes também para transmitir nesse momento. Falta essa paciência muitas das vezes dentro de nós, esse equilíbrio moral e espiritual. Por quê? Porque nós vamos ser conhecidos pelas nossas obras, pelos nossos feitos, pelas nossas dedicações com o semelhante, porque eles vão enxergar em nós como um amparo espiritual, que eles podem confiar, que ele está recebendo uma ajuda imensurável desses médios fantásticos que estão sendo ajudados por uma imensa multidão de espíritos, de luzes, que está sobre ele, que ele está recebendo essas energias fantásticas e transmitindo esses irmãos carentes, doentes, depressivos, que muitas das vezes estão pensando até no suicídio. Nós temos que ter um respaldo perante a espiritualidade. Porque quem vai ajudar nós e ajudar quem vem até nós são eles. São a equipe espiritual que nos acompanha. Eu fico muito grato de atender essas pessoas quando vêm ter um diálogo fraterno. E estou convidando, venha receber essas orações. Porque aqui não existe uma cura para a alma, existe um alívio para a alma. Essa é a diferença. Cura é só o tempo e a cura está dentro de cada um de nós. Mas aliviar a dor das pessoas é muito gratificante. Muita paz, muita luz, uma boa noite a todos e um beijo no coração de todos e uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe.